Olá, seja muito bem-vindo ao Grandes Julgamentos. Uma recente e inédita pesquisa da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, verificou que a principal necessidade do produtor rural brasileiro é o crédito. O levantamento do ano de 2019 apontou que quase 60% dos entrevistados disseram que o crédito rural é, sim, a demanda mais importante para o campo. Tamanha a importância do tema que ele veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos mostrar no Grandes Julgamentos de hoje como foram as sessões no plenário do STF que decidiram sobre a atualização monetária das operações de crédito rural. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 3005 teve início no dia 21 de março de 2019 para avaliar a validade do artigo 26 da Lei 8.177 de 1991. A lei estabelece regras para a desindexação da economia, entre outras providências. O artigo 26 diz que esse tipo de operação de crédito com recursos de depósito à vista, com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, passa a ser atualizada pela TR, taxa referencial. Veja agora o que diz o advogado sobre o que trata a referida lei e como ela funciona na prática. Ele fala ainda sobre os indexadores que você vai escutar o tempo todo nesse julgamento. No começo da década de 90, nós temos 3 normas de planos econômicos que são muito diversificadas. E praticamente o que essas normas fizeram? Elas colocaram indexadores praticamente em todos os contratos, sejam rurais, sejam imobiliários, sejam contratos do Sistema Financeiro Nacional. Então, são normas que vieram para dispor acerca de índices nos contratos. O mais importante da Lei 8.177 é que praticamente ela determinou uma retroatividade desses indexadores, por assim dizer. O que no nosso ordenamento jurídico, isso é praticamente inviabilizador de ato jurídico perfeito. Na ação, o procurador-geral argumenta que a norma contraria a vedação de retroatividade da lei, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e atinge o ato jurídico perfeito, ou seja, os contratos vigentes antes da edição da norma passam a ser alcançados pela alteração no índice de atualização. Acompanhe a leitura do relatório para entender melhor. A Procuradoria-Geral da República impugnou o artigo 26 da Lei 8.077/91, que tem a seguinte dicção: as operações de crédito rural contratadas junto às instituições financeiras com recursos oriundos de depósito à vista e com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor, IPC, passam a ser atualizadas pela TR, observado exposto no artigo 6º desta lei. O que é que se discute aqui? Não se discute se o índice aplicável é o IPC ou é a TR. Aqui, na verdade, o que a PGR alega é que este dispositivo, tal como redigido, ele poderia retroagir e, portanto, vulnerar o artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, que veda a retroação da lei e a desconstituição da coisa julgada e de ato jurídico perfeito. Após a leitura, ele votou pela procedência do pedido, enfatizando que o dispositivo é inconstitucional e ainda destacou que o índice deve valer apenas a partir da promulgação da lei e no que diz respeito às operações que vierem depois. Citou que o Banco Central não aplica mais o artigo retroativamente. Pelo meu voto, senhores ministros, estou considerando que realmente este dispositivo é inconstitucional, que ele, tal como redigido, ele atinge a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, sobretudo o ato jurídico perfeito, os contratos que foram celebrados anteriormente. E eu, nesse sentido, estou julgando procedente esta ação direta de inconstitucionalidade. O fato do Banco Central do Brasil
ter já admitido que não aplica o artigo 26 da Lei 8.177 retroativamente, e o fato também da AGU ter vindo aos autos e se manifestado pela inconstitucionalidade da retroação desse dispositivo, eu entendo que não há nenhuma prejudicialidade, porque se trata de uma norma que ostenta um caráter geral e abstrata, portanto, é cabível a ação direta de constitucionalidade para impugná-la, e então estou acolhendo a pretensão da PGR e julgando procedente esta ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência e complementou dizendo que o Poder Judiciário não possui capacidade institucional para avaliar efeitos na economia. Essa é uma questão tipicamente econômico-financeira. A minha visão do papel do Poder Judiciário e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal é que, em matéria de proteção de direitos fundamentais e de proteção das regras da democracia, o Supremo deve ser extremamente proativo para proteger a democracia e para proteger direitos fundamentais, inclusive de minorias, quando seja o caso. No entanto, em matérias de política econômica, em matéria de política monetária, matérias administrativas em geral, eu acho que o Judiciário deve ser autocontido. E, portanto, eu nem me sinto capacitado a entrar na dinâmica desse tipo de contrato para discutir qual o melhor critério a ser adotado, e a norma, a meu ver, não tem efeitos retroativos. Para o ministro, é aceitável que se exija do Estado a correção de suas dívidas por índices de preços, como é no sistema de precatórios, que regulamenta a forma de pagamentos dos débitos da Fazenda com os cidadãos. É razoável que se exija do Estado a correção de suas dívidas por índice de preço, uma vez que o sistema de precatório é obrigatório e regulamenta a forma de pagamento dos débitos da Fazenda com seus cidadãos. A situação é distinta em operação de crédito rural, em que as partes voluntariamente aderem às condições de financiamento impostas pela lei e demais regulações dos órgãos administrativos, como o Banco Central. Não há obrigatoriedade em contrair empréstimos, tal como o sistema de pagamento via precatórios. De modo que não há, a meu ver, pedindo todas as vênias, como estender a lógica da decisão das ADIs para qualquer caso em que o legislador escolheu a TR como critério de correção, especialmente nas situações em que há voluntariedade, como é o presente caso. A sessão seguiu com o ministro Alexandre de Moraes, antes de votar, tecendo algumas observações sobre o assunto e dando início a alguns questionamentos. Eu vou fazer 3 rápidas observações, iniciando com o fato, respeitando, obviamente, as posições de contrário, que na presente ação o que se discute é proteção também de direitos fundamentais. É o direito à propriedade, que é um direito fundamental, o Estado não pode, o poder público não pode, a seu livre arbítrio aqui por medida provisória, não pode invadir a propriedade do particular. Mas aqui vai mais além. E aí que me causou um pouco de perplexidade. Mas, ministro, a meu ver, o preceito é favorável aos credores, aos devedores. Porque a UDR, é interessante que a UDR que era a patrocinadora da anterior. Mas aqui... Penso que falava pelos credores. Não, exato, mas isso eu digo em virtude da questão de TR ou IPCA. Mas aqui não se discute, como bem ressaltou o eminente relator, ministro Lewandowski, não se discute a questão de TR ou IPCA, não se discute a opção do Congresso Nacional, na verdade, do Presidente da República, e depois do Congresso ao converter a medida provisória em lei. Aqui, o que se discute é a retroatividade ou não aos contratos já existentes. É isso que se discute. E o que ocorreu? Ocorre que houve ação direta, como Vossa Excelência lembrou, a primeira ação direta foi ajuizada pela UDR, e na data, em 7/10/92, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade,
concedeu a medida liminar exatamente para suspender e ressaltou na própria ementa, na ementa de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, ressaltou que aqui haveria ferimento... Presidente, a essa altura eu vou pedir vista. Vou pedir vista porque me cobra, o ministro revisor, me cobra coerência, né? E, evidentemente, algo que eu sempre busquei em minha vida de juiz foi a coerência, né? Eu vou pedir vista do processo. Mas vamos aguardar o voto que ele está proferindo. E ressalta o plenário do Supremo, por unanimidade, ressaltou o princípio do ato jurídico perfeito. Alexandre de Moraes terminou votando em concordância com o ministro relator. Então, com essas considerações, presidente, eu sigo integralmente o eminente ministro relator, julgando procedente as... Nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, você continua acompanhando os votos dos demais ministros. Vai ver ainda o impasse após a divergência do ministro Luiz Roberto Barroso e o pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos. Hoje falando sobre a atualização monetária das operações de crédito rural. Veja agora o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso, justificando o ponto de vista a respeito da atuação do judiciário nessa área. Direito fundamental é uma categoria que as pessoas podem definir de formas diferentes. Aqui, nós estamos falando de operação de crédito rural. Se operação de crédito rural constitui direito fundamental, é uma opção, digamos, conceitual. Mas, no fundo, o que se protege é o tomador do empréstimo, porque você estabelece um índice que é menor, como lembrou o ministro Marco Aurélio, do que era o índice de preço. Portanto, essa é uma intervenção legislativa na economia para proteger supostamente o lado mais fraco da relação jurídica, que é o tomador do empréstimo rural, em face da instituição financeira, portanto, do banco privado, normalmente banco público, em operações de crédito rural. Portanto, quer dizer, uma intervenção legislativa para estabelecer índices de proteção ao tomador do empréstimo, e aqui o questionamento não foi pela Confederação dos Bancos, não foi pelas instituições de crédito em geral que poderiam se sentir lesadas em algum direito fundamental, se imaginar que os bancos têm um direito fundamental a um determinado índice de correção. Mas, de qualquer forma, o próprio conceito do que seja retroativo aqui precisaria ser debatido, porque, evidentemente, não se está afetando os pagamentos já feitos. Está se dizendo, daqui para frente, o índice vai ser esse. O ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra para manifestar sua linha de pensamento, seguido do ministro Marco Aurélio, que afirmou a sua dúvida sobre o tema. Aqui está se afirmando de que esta cláusula ou esse dispositivo é mais favorável ao produtor rural. Mas eu observo, isso está no meu voto, que a primeira ADI, que depois foi considerada prejudicada por ilegitimidade ad causam, foi justamente ajuizado pela União Democrática Ruralista, o que significa a liminar foi concedida a partir deste primeiro ajuizamento. Isso quer dizer, a meu ver, em princípio, que os ruralistas estavam inconformados com a retroação desse dispositivo, porque ele militava em prejuízo dos contratos destes. Daí, presidente, as minhas dúvidas. Eu fui relator e foi declarada prejudicada após o exame do pleito de concessão de liminar da ADIM anterior. E, realmente, ela foi formalizada pela União, a que se referiu o ministro Ricardo Lewandowski, né? Agora, eu aludi ao fato de o preceito cogitar
da tomada para empréstimo de depósitos à vista. E eu penso que aqui se visou com preceito o encontro de contas, porque esses depósitos à vista é a presunção, por enquanto, passaram a ser remunerados pela TR, né? E se visou justamente ter-se um sistema fechado a respeito da matéria. Por isso é que eu estou pedindo vista, né? E a essa altura eu devo até agradecer ao ministro Alexandre de Moraes ter advertido que a ementa, no caso do implemento da liminar, se mostrou de minha lavra, né? E assim, o presidente do STF à época, ministro Dias Toffoli, proclamou o resultado parcial do julgamento. Então, eu proclamo o resultado parcial após o voto do relator, julgando procedente a ação, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, e do voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, que julgava a ação improcedente, pediu vista o ministro Marco Aurélio. O julgamento teve continuidade no dia 1º de julho, já no período de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19. Em sessão ao vivo, por videoconferência, o ministro Dias Toffoli leu o resultado do julgamento anterior e chamou para o prosseguimento da votação. Ministro Ricardo Lewandowski, de relatoria de Vossa Excelência, apregou para continuidade de julgamento, com vista ao ministro Marco Aurélio, a ação direta de inconstitucionalidade 3005, procedente do Distrito Federal, sendo requerente o Procurador-Geral da República, interessados, Presidente da República e Congresso Nacional. Consta que, após os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, relator, e Alexandre de Moraes, que julgavam procedente o pedido formulado na ação direta, e do voto do ministro Roberto Barroso, que o julgava improcedente, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, a quem então passo a palavra para o seu voto. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Marco Aurélio. Ele já havia se manifestado pela improcedência da ação, mas, ao apresentar o voto vista, reajustou o entendimento para dar procedência à ação e também à inconstitucionalidade do artigo 26 da lei. Completou seu voto e disse que o Brasil precisa de segurança jurídica para fazer investimentos estrangeiros. Presidente, tem o voto circunstanciado que pedirei ajuntado ao processo. O pano de fundo é único, aplicação no tempo da lei nova. E, no caso, veio à baila um preceito determinando a aplicação a contratos formalizados anteriormente e aplicação para substituir-se o IPC, que continua a existir, pela TR. Estou acompanhando inteiramente o ministro relator e ressaltando que o Brasil precisa de segurança jurídica para ter, inclusive, investimentos estrangeiros. Acompanho Sua Excelência, o ministro relator, e pedindo ajuntado ao processo do voto que preparei a respeito da matéria. O advogado explicou melhor o que quer dizer na prática essa fala do ministro. Os investidores, eles odeiam surpresas, né? Então vocês vejam bem, né? Um investidor, ele vem a um país quando existem regras certas, regras previstas no tempo e no tempo de sua duração. Então, quer dizer, aquilo ali, uma lei que venha a dispor, a introduzir um novo indexador, mesmo nos contratos já existentes, isso era fatídico, né? Isso era terrível para os investidores. Então, em função da temida fuga de capitais, com uma introdução de um índice que ninguém conhecia, né? Isso poderia trazer um prejuízo muito grande para o país. O voto do ministro Edson Fachin foi rápido e em concordância com o relator, o ministro Ricardo Lewandowski. A matéria vertida nesta de 2005, como consta do voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, diz respeito à constitucionalidade ou não do artigo 26 desta legislação e modificou um índice de atualização monetária, ou seja, do IPC,
índice de preço ao consumidor, para a ATR, a taxa referencial. Sua Excelência, o eminente ministro relator, em homenagem à garantia fundamental de proteção ao ato jurídico perfeito, conclui pela inconstitucionalidade do referido dispositivo, e eu tenho a honra de acompanhar integralmente o eminente ministro relator. É como voto, presidente. O julgamento se aproxima do fim, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique aí e no próximo bloco você confere o resultado. O Grande Julgamentos está de volta. Agora você acompanha como foi o final do julgamento que decidiu sobre a atualização monetária nas operações de crédito rural. Em um voto breve, a ministra Rosa Weber acompanhou na íntegra o voto do relator. Eu também trago o voto escrito e vou juntar nos autos, senhor presidente. Estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator pelo reconhecimento do ato jurídico perfeito. O voto do ministro Luiz Fux teve como base a decisão do julgamento da ADI 768 de 2002, proposta pela União Democrática Ruralista Nacional, com pedido de suspensão cautelar do mesmo artigo questionado neste julgamento. Na ocasião, o plenário deferiu por unanimidade o pedido de liminar. Ele disse que a decisão tomada neste julgamento de 2020 é somente para que as entidades bancárias se adaptem. Senhor presidente, egrégia corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, eu também vou fazer a juntada de voto por escrito. Entendo que a lei teve o escopo de retroagir, que é vedado pelo artigo 5º da Constituição Federal, mas gostaria apenas de ressaltar que a AGU, no seu memorial, ela nos informa que o dispositivo legal já havia sido tacitamente revogado, não tendo mais eficácia material, porque o Banco Central do Brasil já havia encampado a decisão cautelar da DI 768, que considerou que a TR não era índice de correção. Então, aqui ela pede, caso o Supremo, a AGU, no memorial, caso o Supremo Tribunal Federal venha declarar a inconstitucionalidade do artigo 26, que é o que estamos fazendo, tal declaração só deve impactar os contratos celebrados antes de 1º de março de 1991, porque dali para diante já houve até a adoção da nossa decisão no sentido de que a TR não era índice de correção monetária. Tanto que pede à AGU a prejudicialidade da ação. Mas, de qualquer maneira, é como a declaração de constitucionalidade conjura do mundo jurídico. A norma, acho que esse resultado é uma questão de adaptação das entidades a essa nossa decisão. Apenas fiz questão de fazer essa observação que a AGU me remeteu. Voto com o relator, pela procedência. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes, em votos brevíssimos, acompanharam o relator. Senhores ministros, também eu estou acompanhando o ministro relator no sentido da procedência da ação. Presidente, também eu estou acompanhando o eminente relator, à luz também da fundamentação trazida pela AGU e pelo Banco Central. A declaração de procedência da ação não gerará prejuízo aos contratos objeto do dispositivo, uma vez que ele não chegou a ser aplicado retroativamente, seja pela medida cautelar proferida pelo STF, seja pela orientação pelo Banco Central. Por isso, eu estou votando pela procedência do pedido para acompanhar o relator, por ser a mais consentânea com a segurança jurídica e a que gera menos impactos aos contratos atingidos, uma vez que a legislação não chegou sequer a ser aplicada retroativamente. É como voto. Assim, o presidente do STF à época, ministro Dias Toffoli, votou e proclamou o resultado do julgamento. Também eu acompanho o relator, proclamo que, por maioria, foi julgado procedente o pedido, nos termos dos votos proferidos, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. Para o advogado Nelson Buganza, a decisão da Suprema Corte protege o empresário rural, estabelecendo índices de proteção ao tomador do empréstimo. O Supremo Tribunal Federal, através de uma ADIM, uma ação declaratória
de inconstitucionalidade, declarou a impossibilidade dessa retroatividade em função da preservação dos atos jurídicos perfeitos, que são os contratos já assinados em vigor. Ou seja, a lei, ela somente pode viger para frente e não para trás. Vamos dizer, dispondo de um novo indexador naqueles contratos que já estavam em andamento. Ora, isso prejudicava enormemente os agricultores no crédito rural, porque dispunha de um indexador, a chamada taxa referencial, que nada mais é do que ela contém a correção monetária dos depósitos a prazo nos bancos. É o que falava o artigo 1º. Então, ou seja, aquilo que os bancos, né, e através de uma normatização do Banco Central, os bancos determinassem a correção monetária nos ativos colocados dentro dos bancos, que eles remunerassem, né? Eles colocavam, olha, a partir desse momento eu vou remunerar em taxa referencial, e os contratos, mesmo aqueles que estavam em andamento, também devem obter esse mesmo indexador, certo? Colocando aí uma taxa de equivalência, né? Só que, infelizmente, né, por um decreto, ou felizmente para a sorte dos agricultores no crédito rural, o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 26, porque no nosso ordenamento jurídico, em função de que o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, ela não pode se dar de forma retroativa, não pode abarcar, né, um ato jurídico perfeito já celebrado no tempo, né? Então esse indexador foi tido por inconstitucional, ou seja, somente a partir de 1º de março de 1991, e tendo os contratos abarcados aquele índice da taxa referencial, é que se poderia aqueles instrumentos conter aquele indexador previsto em lei, na Lei 8.177 de 91. E assim a gente encerra mais um Grandes Julgamentos. Você também pode acompanhar a nossa programação na internet, no site da TV Justiça, e ainda no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.